Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo habite em seus corações e escreva a lei do Senhor neles, para que a ordem do céu, desde agora, seja vivida por cada um de vocês. Amém? E meus irmãos, antes de nós irmos ao assunto de hoje, eu vou pedir 2 favores para vocês. E o primeiro favor é que, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, então se inscrevam e ativem aí o sininho das notificações. E o segundo favor é que, se vocês desejam auxiliar na manutenção desse ministério, então tornem-se membros do canal, ok? E amigos, semelhante a como eu tenho feito em outros vídeos sobre esse assunto, em vez de dizer essa palavra, eu vou dizer novidade de coisas para não prejudicar o alcance do vídeo. E, meus queridos, a revista eletrônica R7, ela vem trazendo uma matéria dizendo que a hegemonia dos Estados Unidos, ou seja, a supremacia, a influência e a liderança que eles alcançaram após a vitória na Guerra Fria, estaria então chegando ao fim com a ascensão da Rússia e da China. E conforme a matéria, que na verdade é uma tese defendida pelo cientista político e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, que também é autor do livro Colapso, o Mito do Colapso. Esse conflito na Ucrânia tem chamado a atenção do mundo por ser a primeira grande guerra na Europa desde a década de 1940. E esse conflito, que foi iniciado pela Rússia, segundo ele, pode ser o grande marco para uma novidade de coisas a nível mundial. E esse pesquisador, lá em seu livro, ele defende a ideia de que a China e a Rússia estão, desde o início, agora de 2022, estabelecendo uma novidade de coisas mundial policêntrica, ou seja, não apenas os Estados Unidos no poder absoluto global, mas outras forças econômicas estando também na liderança. E amigos, a matéria vem dizendo que o presidente da Rússia e também o presidente da China assinaram, há cerca de 2 meses atrás, um documento chamado Aliança Sem Limites, e nesse documento os líderes dessas 2 grandes potências prometeram ali entre si uma forte parceria em áreas vitais como a economia e a diplomacia. E com isso, meus irmãos, agora a segunda economia do mundo, a China, que tem crescido ininterruptamente há cerca de 40 anos, e a segunda maior potência militar do mundo, a Rússia, tem uma parceria econômica, política e tecnológica para lutarem pelo objetivo de encabeçarem essa novidade de coisas global. E para o pesquisador da USP, o fato dessas 2 potências terem ali assinado um documento não prova que os Estados Unidos não vão mais ditar as regras do mundo, só que a partir dessa guerra, a Rússia está então mostrando que ela não tem medo das sanções e nem das regras internacionais. E, irmãos, o presidente da Rússia, juntamente com o presidente da China, realmente eles estão comprando essa briga nesse sentido do governo global, e eles estão dizendo que a ordem que foi estabelecida lá há 30 anos atrás, que é chamada de ordem pós-Guerra Fria, acabou. Mas, para dizer isso, é necessário ter força e também poder para contestar quem estabeleceu a antiga ordem. Veja, desde o fim da Guerra Fria, com a queda lá da União Soviética, os Estados Unidos acabaram então se tornando os grandes ditadores das regras geopolíticas mundiais, e se cumprindo assim a profecia de Apocalipse, capítulo 13, que mostra que a segunda besta, a nação norte-americana, assumindo o poder mundial semelhante à primeira besta lá de Apocalipse, capítulo 13, que foi o papado da Idade Média. E agora, se alguém quiser se atrever a ser o novo dono de uma novidade de coisas a nível global, esse precisa primeiramente demonstrar força bélica através de guerras e também apresentando novas tecnologias militares e, em seguida,
também é necessário possuir a moeda mais importante do mundo, porque, pelo menos na atualidade, essa moeda é o dólar norte-americano. E também, ali, em um segundo momento, aquele que quer ditar o ritmo global também precisa passar a difundir a cultura do seu país, da sua nação, para outros povos através dos filmes, músicas, esportes, marcas e também tendências em várias áreas aí da sociedade. E nos últimos 20 anos, a Rússia e a China sediaram grandes competições esportivas como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas de Inverno e as Olimpíadas de Verão. E com relação ao campo econômico, as capitais, Moscou e Pequim, elas mostram força com o comércio de gás e também com a liderança industrial. Então, o passo que faltava para que esses dois países da geopolítica mundial demonstrassem para tentar encabeçar essa novidade de coisas era a força bélica. E o presidente Putin, ao longo dos últimos anos, ele venceu a guerra contra a Geórgia, também anexou a Crimeia e agora ele invadiu a Ucrânia. Bom, meus amigos, a profecia é muito clara em mostrar que serão os Estados Unidos, juntamente com Roma, que estarão encabeçando essa grande e última ordem de coisas a nível global, porque em Apocalipse, lá no capítulo 13, nos é dito que a imagem da besta, que será formada pelo governo norte-americano, ela irá fazer com que todos a nível global, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e também escravos, recebam uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém que não estiver de acordo com as novas regras que serão estabelecidas pela imagem da besta, ou seja, pelo governo ditador que irá se assemelhar ao governo político-religioso romano lá da Idade Média, todos que não estiverem de acordo não poderão nem comprar e nem vender. Contudo, meus irmãos, o fato dos Estados Unidos estarem encabeçando essa novidade de coisas não fará com que verdadeiramente todas as nações a uma se curvem diante da América do Norte sem qualquer resistência. Porque, falando a respeito da grande tribulação, diz assim o Espírito de profecia: a pobreza sobrevirá a este mundo e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Haverá guerras e rumores de guerras, e os homens empalidecerão. Isso está lá na meditação Filhos e Filhas de Deus, na página 195. Veja, embora após a saída do decreto dominical, os juízos pré-advento de Deus, que ainda não serão as pragas, eles vão começar a cair com maior intensidade, e mesmo antes do fechamento da porta da graça, nós veremos muita fome por conta dessas pestes e coisas parecidas. Contudo, o texto inspirado do Espírito de Profecia também liga a pobreza e a angústia às guerras e aos rumores de guerras que farão os seres humanos empalidecer. Então, embora teremos uma liderança global, ainda assim, haverão gigantescos conflitos entre as nações por conta de poder que fará a humanidade estremecer. E apontando mais especificamente para quando o tempo de graça vier a terminar definitivamente e o Espírito Santo for retirado dos ímpios, Ellen White diz assim: quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Ele se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. E tão completamente serão os homens enganados por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana. Você está em Eventos Finais, na página 256. Amigos, não é certo pensar que, estando os Estados Unidos e Roma no poderio do mundo, todos irão pacificamente se curvar diante deles, porque a sede pelo poder permanecerá no coração dos governantes e Satanás vai se utilizar disso para incentivar guerras e derramamento de sangue como nunca houve até aquele tempo.
E uma completa união de todos os governos só vai ocorrer quando Satanás imitar o regresso de Jesus e quando ele apontar para todos esses conflitos e calamidades que vão acontecer como sendo o resultado da profanação do primeiro dia da semana. E então, só então, todos os corações se voltarão contra o povo de Deus que guarda os mandamentos dele e que tem o testemunho de Jesus, e todos os reis da terra, iludidos pelo poder dos seres das trevas, se reunirão para a batalha do Armagedon. E, irmãos, eu encerro esse vídeo citando um último texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. Os acontecimentos se sucedem, alterando-se e apressando o dia de Deus que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Você está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. Veja, mais do que nunca, o tempo que nos resta é apenas um pequeno instante. O cenário está preparado e em breve, muito em breve, as últimas cenas do grande conflito vão ser presenciadas por todos nós. E o meu desejo, e também a minha oração, é que o Espírito Santo nos capacite para estarmos de pé, mesmo em meio a toda essa grande dificuldade que está bem diante de nós. E como está escrito, e porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.